A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 13 e versículo de número 8 ao 11, que vai nos dizer assim: Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui de maneira muito clara que Abraão entendeu que era necessário que ele e Ló se separassem. Ou seja, não tinha possibilidade deles seguirem juntos. Tem pessoas que nos cercam, que nós temos apreço, tem pessoas que a gente vai querer por perto, mas muitas vezes o Senhor vai dizer: não faz parte do meu propósito. Cada um segue o seu caminho. Quando o Senhor chamou Abrão, o Senhor foi muito claro ao falar com ele. No capítulo de número 12 e no versículo de número 1 vai nos dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sabe o que é isso? Deus estava dizendo para Abrão: eu tenho algo contigo. Você precisa sair do meio dos teus. O que eu tenho é com você, é algo particular. Irmãos, todas as vezes que Deus quiser ter um particular com a gente, algo diferente, muitas vezes Ele vai tirar a gente do meio dos parentes, do meio das pessoas que a gente queria estar. Muitos lugares não nos suportarão mais, muitas pessoas não vão querer a gente por perto e a gente não vai entender. E Deus está dizendo: sou eu criando situações para limpar a tua vida, para que os meus propósitos se cumpram. Declare comigo: Deus, o Senhor pode limpar a minha vida, porque eu quero viver os teus propósitos. Deus, o Senhor pode limpar a minha vida, porque eu quero viver os teus propósitos. Os propósitos de Deus sempre será o melhor. Todas as vezes que Deus tiver algo grande para fazer na sua história, Ele vai limpar a sua história. Ele vai tirar pessoas da sua vida, Ele vai tirar você de lugares, e muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo, mas não nos cabe entender. O que a gente precisa é obedecer. O que a gente precisa é estar atento aos sinais. Aqui já estava começando a ter sinais, não demorou muito. Não demorou muito. Deus não deixou Ló ficar muito tempo com Abrão. Mas Deus logo permitiu ali uma situação ser criada para que eles fossem afastados. Deus está criando situações para tirar a gente da tua vida. Deus está criando situações para limpar a sua história. Não reclame do que Deus está fazendo, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe muito bem quem pode prejudicar os planos dele na sua vida. Talvez uma pessoa, um parente, alguém que você tenha apreço, é bom para você, humanamente falando, mas Deus olha do céu e diz: vai atrapalhar. Deus olha do céu e diz: eu não quero por perto, e por isso Ele tira. Então esta situação foi criada. A Bíblia diz que a terra já não podia sustentar a Ló e Abrão para que habitassem juntos, porque muitos eram os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Aí a Bíblia nos diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Para não haver contenda entre Abrão e Ló, Abrão resolveu logo o quê? Vou me apartar. Para evitar, o Senhor está dizendo: tem situações que podem ser evitadas se você ouvir a minha direção. Tem situações que podem ser evitadas se você deixar eu limpar a tua vida. Abrão entendeu: se os pastores já estão brigando, daqui a pouco a contenda chega entre eu e Ló. E como eu tenho muito apreço por ele, eu não quero que isso aconteça. Então ele segue o caminho dele e eu sigo o meu. Você observa que quando Deus também foi cumprir um grande propósito na história de Jacó, Jacó também foi tirado do meio dos parentes, da casa de seu pai ali, e foi levado para a casa do seu tio.
Mas de uma certa forma, Jacó também precisou sair do seio da sua família. Foi para casa de parente. Mas chegou um momento que Jacó também teve que sair da casa do parente, porque tem tempo para tudo, irmãos. Tem um tempo determinado para todas as coisas, os propósitos de Deus a gente não vai entender. Tem momentos que Deus vai mandar a gente abraçar e tem momentos que ele vai dizer aparta. Tem momentos que ele vai dizer eu não quero mais, peregrinou com você até aqui, de agora em diante já não cabe mais na tua história. Tem gente que vai passar pela nossa vida e tem gente que vai perpetuar. Não queira perpetuar pessoas que só é de passagem. Deus sabe quem fica até o final. São poucos os que ficam, mas tem os que ficam. Como Sarai. Sarai ficou até o final com Abrão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito entre ele e ela. Mas Ló não ficou, Ló passou. Tem gente que vai passar na sua vida e você tem que entender que a vontade de Deus é a melhor. Deixa quem tiver que passar é porque não cabe no tamanho do propósito que Deus tem pra você. Declare comigo, o meu Deus sabe o que é melhor pra mim. Eu vou deixar ele quebrar alianças na minha vida. O meu Deus sabe o que é melhor pra mim. Eu vou deixar ele quebrar alianças na minha vida, mesmo que seja com parentes, mesmo que seja com amigos de infância, mesmo que seja com pessoas que você tem apreço. Se a vontade de Deus é que a aliança seja quebrada, tem que ser e acabou. Porque Deus sabe o que é melhor. Deus sabe, irmãos, quem é verdade e quem não é. Quando eu vejo aqui Abrão dizendo pra Ló, escolhe pra onde você quer ir. A escolha é sua. A Bíblia diz que Ló, ele olhou e viu toda a campina do Jordão que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então nós observamos aqui, irmão, sabe o que em Ló? O egoísmo. Ló olhou e viu, é o melhor, eu vou escolher o melhor para mim. Se Ló fosse uma pessoa grata, Ló iria olhar e dizer, eu tenho isso aqui tudo porque o Senhor teu Deus me prosperou porque eu tô contigo. Eu fui próspero. Então, já que o Senhor me abençoou, eu dou para o Senhor escolher a direção que o Senhor quer seguir. Mas ele não fez isso com Abraão. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que você vai ajudar, mas só você vai ser um amigo. Só você vai ser o verdadeiro. Vai ser a verdade na história dessa pessoa. Então, esses tipos de pessoa, irmãos, Deus tira da nossa história. Esses tipos de pessoa, Deus limpa da nossa vida. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, que o Senhor está dizendo, eu vou tirar o que eu sei que não vai acrescentar. Eu vou tirar o que é peso. Eu vou tirar o que é pedra de tropeço. Eu vou tirar o que atrapalha as bênçãos que eu tenho com você. Se você quer viver as bênçãos de Deus, se prepare. Ele vai fazer uma limpeza na sua vida. Ele vai remover tudo aquilo que não agrada a ele. Você observa também que aconteceu isso na história de José. José precisou sair da casa de Jacó. José precisou sair do meio da parentela para que José pudesse viver os propósitos de Deus para a vida dele. E tem momentos que Deus vai tirar, que Deus vai limpar. Deus, ele só fez a promessa da terra de Canaã para Abrão depois que Ló se apartou dele. Versículo de número 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, Deus só faz a promessa de entregar Canaã nas mãos de Abraão, que era Abrão aqui na época. Por quê? Porque Ló se apartou. Porque ele entendeu, Abrão era uma pessoa, irmãos, madura, que nós possamos ter maturidade. Tá tendo desavença, você tá observando que o olhar já não é mais o mesmo. Lembra de Labão? Labão, quando ele olhou para Jacó, que ele viu Jacó já crescendo, prosperando, Deus abençoando, o olhar de Labão já não era mais o mesmo. Tem gente que está com você por um período. Jacó passou um período na casa de Labão, mas chegou o momento que ele teve que partir. Porque tem pessoas que querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Elas não aguentam ver o crescimento de Deus na tua vida. Elas não aguentam ver Deus prosperar você, Deus te abençoar, Deus cumprir o que Ele te prometeu. Então, se essas pessoas não suportam ver o que Deus tem com você, deixe Deus tirar elas. Por quê? Porque senão elas serão atrapalho, elas serão pedra de tropeço.
Deus tinha uma grande promessa para a casa de Abraão, que não dava para Ló permanecer ali. Todo Ló Deus vai tirar da nossa história, todos aqueles que a gente tem apreço, mas Deus sabe que não é bom. Deus sabe que não vai somar. Deus sabe que não vai ser canal de bênção na nossa vida, mas vai atrapalhar o projeto dele na nossa história. Deus, irmãos, quando Ele quer cumprir algo na nossa vida, quando Ele tem grandes promessas, Ele vai tirar gente que a gente nem imagina. E muitas vezes será doloroso, porque eu tenho certeza que isso aqui foi muito doloroso para Abrão. Ver ali o seu sobrinho tendo que partir, sendo que ele tinha apreço, e eu acredito que Abrão aqui na época, ele tinha Ló como um filho. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que Deus, ele vai nos pedir coisas fáceis, mas não. Muitas vezes ele vai nos direcionar a coisas difíceis. Você não vê aqui nitidamente Deus dizendo tire Ló da tua história, não. Mas você vê Deus criando situações, porque Deus já havia dito, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, é de você. A promessa que eu tenho é com você. O chamado para crescimento não é de Ló, mas é teu. Entendeu, irmãos? Que tem coisas que não cabe a algumas pessoas, mesmo que você tenha preço. E aí, se você ficar dando uma de cabeça dura, dando uma de que eu não vou obedecer a Deus, eu vou fazer minha própria vontade, eu não vou dar ouvidos a isso, mas eu vou fazer o que eu quero, sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir situações vão começar a ser criadas para que você entenda que é necessário algumas pessoas se apartarem de você e se apartarem da tua vida. E se você não obedecer com as situações que Deus vai criar, as coisas vão piorar. Porque aqui começou a ter desavenças entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Para acontecer desavença entre eles não ia demorar muito. Foi isso que Abrão entendeu. Abrão foi maduro, foi sábio o suficiente para entender. Eu preciso mandar Ló partir. Eu preciso mandar Ló seguir o rumo dele, porque senão isso aqui vai dar problema. Quando nós somos como Abraão, pessoas que olham, observam e dizem, eu vou obedecer logo, antes que eu tenha que chorar pelo leite derramado, antes que eu tenha que passar por alguma dor, por alguma aflição, isso é muito melhor. É muito melhor pessoas que observam o cenário e dizem assim, eu tenho que fazer isso aqui, pronto. E não aquelas que ficam protelando, dizendo amanhã eu faço, depois eu faço. Mas por que Deus? Porque Deus não é por quê. É para quê? Deus tem um propósito grande na sua vida e tem gente que não cabe nele. Declare comigo, o meu Deus vai tirar quem não cabe no propósito dele na minha vida. O meu Deus vai tirar quem não cabe no propósito dele na minha vida. Você escolhe. Ou você vive o propósito de Deus, ou você escolhe andar com quem Deus não quer que você ande e não viver o projeto de Deus e ainda está debaixo de desobediência. É duro? É difícil? Não foi fácil para Abrão. Volto a enfatizar. Volto a lhe dizer que não foi fácil para ele, foi doloroso, mas ele entendeu. Tem momentos que a gente não pode agir com emoção, porque se a gente agir com emoção, meu irmão e minha irmã, a gente acaba desobedecendo a Deus. Nós precisamos agir pela razão, pela fé, por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está direcionando. A Bíblia diz que escolheu Ló as campinas. Eram bem regadas. E Abrão, irmãos, independente de onde Ló escolhesse, Abrão estava debaixo de uma promessa. Abrão estava debaixo de uma palavra. Deus o abençoaria onde ele estivesse. A bênção está com você. Independente desse parente estar, independente desta pessoa que você tem apreço, que Deus não quer na sua vida, se ela for embora, se ela não permanecer, se essa aliança quebrar, se essa amizade sabe sair da tua história, Deus sabe o que está fazendo. Lembre-se, eu tenho um amigo, eu tenho Jesus na minha vida, ele sabe o que está fazendo. E eu prefiro continuar com o que ele tem para mim do que desobedecer a ordem dele. De uma certa forma, Abrão desobedeceu a ordem do Senhor.
Mas Deus teve misericórdia e criou aquela situação e ele entendeu. Situação criada, eu preciso obedecer. Deus está criando situações e ele está dizendo, quando eu começar a lhe dar a direção, quando eu começar a te mostrar que algumas coisas estão apertando muito, quando eu começar a te mostrar que alguns lugares não te cabem, quando eu começar a fechar algumas portas na sua vida, seja uma pessoa como Abraão, tá certo, eu vou deixar Ló partir, escolha para onde você quer ir, tudo em paz, porque Deus, ele faz assim, irmãos, quando ele tira pessoas da nossa vida, que a gente obedece a ordem, a direção dele, é tudo em paz, a pessoa segue o caminho dela, você segue o seu, e pronto, irmãos. Porque nem todo mundo que a gente pensa que vai participar da mesa da nossa honra vai participar conosco. Nem todo mundo vai sentar na mesa que Deus preparou para nós, para nos honrar. Nem todo mundo vai estar preparado para viver as nossas bênçãos. E é por isso que o Senhor está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem por que eu estou permitindo algumas circunstâncias que estão sendo desconfortáveis para você. Porque se Deus deixar a gente na zona de conforto, a gente não deixa Ele limpar a nossa vida. Se Deus deixar a gente na zona de conforto, a gente não deixa Deus trabalhar na nossa história como tem que ser. Então, meu irmão e minha irmã, para o propósito de Deus acontecer, Ele faz o que Ele aperta. Para o propósito de Deus acontecer, Ele permite situações para que a gente desaparte de algumas pessoas, para que quem está fora do propósito dele na nossa vida possa seguir o rumo dela e a gente seguir a direção do Senhor e viver os propósitos dele. Deus não vê como a gente. Deus olha de maneira diferente e ele sabe muito bem quem vai trazer problema. Ele sabe muito bem quem vai trazer luta, quem vai trazer dificuldade, quem vai atrapalhar a gente receber o que ele tem preparado para nós. Então é por isso que ele retira. É por isso que ele limpa a nossa história. Depois que Abraão se separou de Ló, a Bíblia diz que o Senhor prometeu para Abraão a terra de Canaã. Deus tem grandes promessas para cumprir na sua vida, mas ele vai tirar a gente que está atrapalhando o que ele tem na sua história. Amém? Se prepare, porque a limpeza de Deus não é pequena não, vai ser grande. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Nós cremos que a tua vontade é melhor. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não compreenda os teus desígnios, as tuas direções, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe quem o Senhor tira, o Senhor sabe quem são os poucos que permanecerão. Nos ajuda, meu Pai, a termos maturidade como Abraão. Ele entendeu aqui, meu Deus, que não era mais possível ele caminhar junto com Ló. Ele entendeu que aquela situação estava sendo criada, permitida para que eles viessem a se afastar, que a gente tenha sensibilidade, Pai. Quando chegar o momento da gente se afastar de pessoas, de lugares, quando chegar o momento da gente se apartar, que o teu Espírito Santo testifique, que o teu Espírito Santo nos mostre, meu Pai, e que a gente faça como Abraão, que a gente deixe Ló ir, porque nós queremos viver os teus propósitos, e para viver os teus propósitos, é o Senhor quem diz, quem permanece, quem sai na nossa história. É o Senhor quem diz, Pai, os lugares que nós devemos permanecer e aqueles que nós devemos sair. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor limpe a nossa história, Pai, porque queremos sim viver os teus propósitos para a nossa vida. Eu te peço que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
que cada nome, que cada pedido seja visitado de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, como só o Senhor sabe visitar. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção nas nossas vidas, Pai, ouvindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, Espírito Santo, e continua falando melhor aos corações de teus filhos e trabalhando na vida deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que as direções dele podem ser dolorosas, mas é o melhor para sua vida. Abraão precisava entender que Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, quem diz, quem fica e quem sai na nossa história é ele e não somos nós. Deus tinha uma direção que era para a casa de Abraão e não cabia a Ló. Que todo Ló que não cabe na direção de Deus para a nossa história seja removido da nossa vida, que toda aliança que Deus reprova seja quebrado da nossa história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Deixe Deus limpar a sua vida se você quer viver os propósitos dele para você. Deus te abençoe.